Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Meu nome é Alexandre, sou professor de escola bíblica, também professor de ciências biológicas, né, ensino médio e ensino fundamental. Né. Nós estamos iniciando mais um estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse, certo? Nós vamos iniciar esse estudo hoje, nessa manhã. Essa aula está sendo gravada, mas ela vai ser postada no Facebook, no YouTube de manhã, certo? E nós vamos estudar entendendo o livro de Apocalipse e o tema, né? Tema geral. Jesus está voltando, mas a igreja está dormindo. Ainda continua dormindo. Jesus está voltando e a igreja continua dormindo. Então, nós vamos estar falando sobre esse estudo que é maravilhoso, né, que é a revelação do Senhor para nós, para os últimos dias, certo? Iniciaremos nossos estudos. O tema da mensagem da primeira aula é a mensagem sobre o triunfo de Jesus e a exortação e a promessa ao povo, né? Então vamos continuando. Então, antes de começarmos, gente, então já me apresentei, já falei sobre esse título, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, abençoa, Senhor, essas pessoas que estão assistindo essa aula, que essa aula atinja, Senhor, o coração de todos, que essa sabedoria que vem do alto, que vem de Ti, Senhor Jesus, seja hoje aqui, que aconteça hoje aqui, que almas sejam alcançadas com esse estudo, para nós entendermos que o Senhor quer conosco. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa escola, os alunos que estarão ouvindo essa aula, singela aula. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor venha com a unção sobre minha vida. E em nome de Jesus, que tudo dê certo, que é para a honra, para a sua glória. Amém. Então, vamos lá. Você está vendo na tela, estou compartilhando a tela com vocês aí, que está desse lado aqui, né? Tá do lado direito de vocês aí, né? Vocês olhando de frente está do lado direito. Texto áureo. O que é um texto áureo? Texto, né? Podia ficar só no texto áureo a nossa aula, que ela ia ser de grande proveito, sim, né? Ela podia só ficar aqui falando sobre o que é o Apocalipse, usando o texto áureo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o Apocalipse nada mais quer dizer, no grego apocalípticos, que quer dizer revelação, certo? Então, Jesus está nos revelando, né, em Apocalipse 1:1, que através do que vai acontecer. Então, nós vamos falar sobre as escolas, né, na próxima aula. Tem a escola preterista, que é a escola que acredita só que aconteceu tudo no passado, né? Tem a escola futurista, né, que acredita que o Apocalipse vai acontecer só as coisas futuras. E tem a idealista. Os pentecostais, ele faz a junção, né? Alguns faz a junção entre a escola futurista e idealista, que nós vamos estar explicando para vocês nas próximas aulas. Vamos se atentar a ficar, e nós vamos falar um pouquinho sobre o livro hoje, né? E que esse livro tem nos a mostrar o que vai acontecer ainda, o que está acontecendo. A quem crê na nossa fé, igual nós, assembleianos, pentecostais, quadrangulares, alguns presbiterianos, eles acreditam que nós estamos numa fase chamada fase pré-tribulacional. O que é isso? Nós vamos sentir não toda a carga demoníaca, mas nós vamos ter a presença do diabo em volta, demonstrando através de fome, peste, rumores de guerra. Isso é algo para nos alertar. Em Mateus 24 diz que tudo isso vai acontecer: peste,
rumores de guerra, o amor de muitos desfriarão, mas ainda não é o fim, que é o princípio das dores, que nada mais que é a parte pré-tribulacional, certo? Vai ter, depois vem o arrebatamento da igreja, a ressuscitação dos mortos primeiro, e o arrebatamento da igreja, e depois Deus vai, o anticristo vai tomar conta, né? Vai se levantar, vai propor paz, a paz vai ser aceita, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Isso nós vamos estar falando com vocês adiante, certo? Deixa eu só mudar o slide aqui. Essa aqui é a verdade prática ou verdade aplicada. Algumas igrejas colocam a verdade prática ou aplicada. O que é essa verdade prática e aplicada? É bom a gente traduzir essas palavras. É o estudo, né? A verdade prática nada mais é que a gente vai pegar um texto bíblico e vai fazer ser real na nossa vida. Vai ser prático, né? Vamos pôr em prática isso. Porque nós ficamos, o problema de muitos crentes, nós falamos só. Ficamos só em falácias e não temos ações nenhuma. Então o estudo, a verdade aplicada ou prática, é o que nós vamos fazer no nosso dia a dia. O que nós vamos entender, o que nós vamos efetivar na nossa vida isso. Colocar em prática isso, certo? O estudo do Apocalipse é fundamental para o crescimento e edificação na vida cristã, em face ao momento que vivemos. Então, aí vem um ponto crucial do nosso estudo. Não se prega mais Apocalipse na igreja. Os membros nem sabem o que é o Apocalipse. Eles nem sabem se vai cumprir ou não. Eles não sabem se nós estamos vivendo agora a tribulação, pré-tribulacional, ou já estamos vivendo o milênio. Eles for falar isso dentro da minha igreja, muitos não sabem. Porque não comparecem na escola bíblica, não participam do estudo bíblico, não vem na terça-feira de ensino. Então quer o quê? Quer que aconteça e venha a sabedoria sem ir atrás, sem estudar? Não. Nós temos que buscar sim, né? Temos que ir atrás, o Espírito Santo vai fazer nós entendermos a Escritura, mas nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que correr atrás do nosso aperfeiçoamento na palavra e no Espírito. Então, o que está acontecendo agora? Muitos querem carro, querem casa, querem viver bem nessa terra, né? Não querem pagar o preço. Esse que é o problema. Ninguém quer pagar o preço. A nossa salvação a gente conquista dia após dia, né? Levando a nossa vida corretamente. Então é isso que é você ser uma pessoa evangélica, uma pessoa crente, um cristão que vai para o céu. Você tem que ter esse conjunto: vida espiritual, vida material equilibrada, e também o que a sua vida na parte didática bíblica. Não conhece nada, não entende, não sabe que momento histórico da Bíblia nós estamos vivendo, não sabe, então daí fica nessa aí, não sabe de nada, fica não aprendendo nada e não coloca nada em prática. Então esse estudo vai ser o que? Ele vai ser aguardado, vai ficar aí até quando permitir que fica no ar isso aí. Então nós vamos fazer esse estudo. Então o que é o Apocalipse? Para nós entendermos o que vai acontecer, o que está acontecendo, certo? Igual eu falei lá, Jesus está voltando no nosso tema, mas ainda a igreja está dormindo. É isso. Satanás ele é muito inteligente. E o que ele vai fazer? Antes ele se mostrava cara a cara, ele fazia, ele aparecia, e o aparecimento de Satanás e mais a manifestação de Deus faz o quê? Que a Bíblia seja mais crida. Agora o que o Satanás faz? Ele anula a sua existência, tudo é por acaso, nada acontece, não existe Satanás. Para quê? Para o pessoal desacreditar em Deus e na Bíblia. Então Satanás é muito sutil. Ele nunca vai aparecer de frente com você. Ele nunca vai aparecer, raramente ele vai aparecer pessoalmente para te desafiar.
ele sempre vai usar de sutilezas, de coisinhas pequenas, coisa que você não vê, né? Então ele vai fazer isso. Então essa é uma das coisas que tá. Então esse é o momento que nós estamos mais no tal de relativismo. Tudo é relativo. A verdade nunca é absoluta, é sempre relativo. Conforme os tempos mudam, a verdade também muda. Para isso é para alguns. Para nós a verdade é um dogma. Verdade absoluta. Jesus nasceu, morreu por nosso pecado, para salvar nós do pecado. Jesus em breve voltará. Jesus breve vem, né? Essa palavra, ou em breve voltará. Então esse é o nosso ponto de partida, é o ponto central da nossa meditação, do nosso estudo hoje. Então, o que acontece no nosso momento? Nós estamos orando, nós oramos para salvação, que é bom, oramos para bens materiais, que não é ruim, mas esquecemos de orar e também sempre estar querendo a volta de Cristo. Nós estamos esquecendo de amar o retorno de Cristo, né? A gente está querendo viver bem nessa terra, que não é errado, mas nós temos que não esquecer que nós somos peregrinos nesse mundo. Nós somos cidadãos de passagem, nós somos como um vento passageiro, como um vapor, né? Então a gente tem que pensar nisso, que nós temos que guardar, ser perseverante e ter santidade para nós permanecermos nessa fé. E para nós subirmos com Jesus e lá está com a boda do Cordeiro. Isso é maravilhoso, né? Então nós temos que amar o retorno de Cristo. Então vou passar o slide aqui bem rapidinho. Qual que é o objetivo da nossa lição hoje? O objetivo da nossa lição, objetivo 1, despertar o interesse do estudo bíblico, que ninguém gosta de estudar. O brasileiro já tem essa, vamos dizer assim, não tem esse costume de ter um bom hábito de leitura. Eu mesmo leio em torno de uma semana e meia, eu leio um livro de 500 páginas, né? Então eu tenho essa, vamos dizer assim, essa facilidade, essa capacidade. Mas isso é o que? Eu não nasci sabendo ler, eu tive que aprender. E também a leitura é um hábito, meu amado irmão. É um hábito, é a mesma coisa que escovar o dente. Você vai criando esse hábito, chega uma hora que fica automático. A leitura é a mesma coisa. Quando eu fico 1 ou 2 dias sem ler algo, falta alguma coisa para mim. Eu estudo a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia pelo menos uma vez ao ano, eu leio a capa a capa. Então eu quero sempre estar com a palavra de Deus meditando. Claro que eu leio outros livros, como sou professor no mundo secular, né, no ensino médio, então eu tenho que ler bastante também. Então despertar para o interesse do estudo bíblico. As igrejas, elas são culpadas, um pouco são culpadas, principalmente os líderes. A escola bíblica não tem capacitação, né? O professor que está lá, eles acham que ele é bom, né? Ou é amiguinho do pastor, ou é amiguinho do coordenador, colocam ele para lecionar, igual a igreja que eu participo, né? Os chegados estão lá para lecionar. Nunca é a pessoa que é a capacitada, né? Eles acham lá e, né, são os amigos, são as pessoas do meio deles, são colocados para lecionar, certo? Então é um erro isso, e não tem capacitação dos professores. Os professores são muito leigos, muito fracos, não conhece. For pegar um estudo do Apocalipse aprofundado como eu conheço, não consegue lecionar, não entende. Quer levar tudo no litoral, sabendo, literal, né? Quer levar tudo no literal, não é? Algumas coisas são simbologia, alegorias. Então a gente tem que interpretar isso aí. Quem ajuda a nos interpretar? O estudo
e também o Espírito Santo de Deus. Apresentar uma visão panorâmica do livro. O que é uma visão panorâmica? Panorâmica como um todo. É a coisa que eu abri aqui o livro assim, você enxergar todo o livro. Isso é uma visão panorâmica. O que quer dizer isso? Que nós vamos abrir esse livro, esmiuçar, vamos entender ele completamente, de capa a capa, do capítulo 1, né, até o seu final. Então, destacar a necessidade da santidade e perseverança. E são duas palavrinhas que, se faltar umas delas, você não segue. Porque a vida do crente não é fácil, a vida do cristão não é fácil. Nós estamos num mundo, né, inserido num mundo que não está nem aí com a santidade de Deus. Leis que confrontam a santidade de Deus, leis que, vamos dizer, autorização por aborto, legalização das drogas, isso aí é tudo que vai contra a palavra de Deus, vai contra a santidade de Deus. Então nós temos que se manter santo. O que é santo? Santo quer dizer separado, deixado junto, trazer para você. Isso que quer dizer a palavra santo. Não quer dizer que você vai virar uma estátua de barro na hora que você morrer e vão fazer uma imagem para você. Não. Esse santo ele tem uma, vamos dizer assim, um significado de separação. Então é separado para o Senhor. E perseverança. Se você não tiver vontade de ir para o céu, aquela gana de vencer, porque a gente acha tristeza. O que tira a nossa perseverança? Tira a nossa fé? A maioria é próprio dentro da igreja. As igrejas são, a maioria, dentro da igreja, o sistema religioso, gente, meus amados irmãos, ele deixa você para baixo. Se você não está adequado, ou você não aceita algumas coisas que está errado, você é isolado, você é encaixotado, deixado de lado. Entendeu? E isso está criando o que dentro das igrejas? O desigrejado. É culpa deles? Sim. Do desigrejado? É culpa, sim. Mas a maioria é culpa da liderança dentro da igreja. Por quê? Não vigia. Não vigia para os preceitos bíblicos. Se eu for falar coisa, gente, que eu não vou falar, mas se eu fosse falar coisa aqui, para você, você ia desviar da igreja. Porque o sistema religioso, ele se interfez, ele se misturou com o sistema político. É uma política, certo? Aonde você tem privilégio se você for rico, tiver bem de grana, você pode comprar títulos. Ou se você é amigo da liderança, daí você consegue tudo, certo? Você consegue, né, parte do ministerial, mesmo você não tendo o chamado de Deus, você vai ter tudo, só tendo uma boa conta bancária. E por isso que está criando o desigrejado dentro da igreja. Tem aquele livro, dentro da igreja, mais longe de Deus. É mais ou menos isso, não lembro bem. Dentro da igreja, mais longe de Deus. Por causa do que? O sistema político, o sistema religioso, ele está falho. Por quê? Vou falar para vocês. Deus pegou a obra da terra, ele entregou na mão dos homens. E os homens fazem o que quer. Só que quem aprova é Deus. No final de tudo, Deus vai aprovar ou não, né? Vai prosseguir ou não, mas ele entregou a obra na mão de Deus. O homem vai escolher. Anjos quiseram fazer a obra, mas Deus não permitiu. Jesus falou que ia morrer para o nosso pecado e ia mostrar para o homem que ele pode viver sem pecado nesse corpo mortal, e fez isso. Mas só que dentro das igrejas está criando isso, os famosos desigrejados, que perderam a perseverança. Por causa do que? Muitas vezes por ser fraco, mas muitas vezes pela liderança, pelo sistema religioso mal sucedido. Certo, amados irmãos? Não criticando, pode ver que eu não troquei nome de denominação nenhuma. Aqui o ministério meu aqui é o ministério, né? É o ministério Deus Forte, né? Ministério de Estudo, que é um ministério próprio meu,
não tenho nada a ver com Assembleia, com Quadrangular, com Deus é Amor, nada. Aqui o ministério é Deus Forte, Ministério de Ensino Deus Forte. É o nosso ministério aqui. É o meu próprio ministério. Eu sou o pastor do meu ministério, que só eu que sou membro. Então esse ministério eu abri, né, gente? Eu fiz, não é nada legalizado, é só um ministério assim para mim falar no Facebook e na plataforma YouTube, né? Então esse é o nosso trabalho aí. Eu vou ser rápido para não ficar muito longo, né, amados? Tópico da lição. Tópico da lição. Tópico 1. Estudar o Apocalipse. Uma prevenção contra seitas heresias. Isso que é. E, né, o tópico 1.2. O chamado à santificação. 1.3. Uma exortação à evangelização. Tópico 2. Aqui já falei o tópicos, né, subtópico 1.1, 1.2, 1.3. Agora o tópico 2, aspecto importante do livro, né? 2.1, subtópico, o número de 7 no Apocalipse. No 2.2, a soberania do plano divino e o perigo de lidar com o Apocalipse. A última, uma visão panorâmica, né? Uma visão como um todo, local da revelação apocalíptica, sua mensagem abrangente, 3.2, subtópico 3.3, tema central do Apocalipse. Então esse é o estudo, né, que vamos tentar ser breve, né, para não ficar maçante, né. Introdução. Nessa lição estudaremos de forma panorâmica, como um todo, o livro do Apocalipse. Ao mesmo tempo, abordaremos a necessidade, a vigilância, a santidade e a perseverança na palavra de Deus. Vigilância, já apareceu mais uma palavrinha aí. Vigilância, gente, é uma coisa... por que estudar o Apocalipse? Tópico 1. Por que estudar o Apocalipse? Porque... vamos estudar porque é um livro interessante que fala um monte de profecias, né? Esse é legal, que tem uma luta contra um anticristo, um sistema, que no final Deus vai lançar todo mundo no lago do fogo, que é formal, vai a princípio para o salvo fazer o tribunal de Cristo, distribuir os galardão, depois vai vir as 7 taças da ira de Deus, daí vai vir os 7 selos e assim por diante. A palavra 7 aí, ela tem uma simbologia bíblica que nós vamos falar mais adiante. Número 6, nós vamos falar sobre os 666, por que isso? Porque tem uma teoria aí sobre que não é 666, é 616, e daí mudou para 666. Vai ter um monte de vamos dizer assim, de teorias sobre isso, né? Eu vou explicar dentro do que nós acreditamos na nossa fé, na fé pentecostal, certo? Então é impossível entender o tempo que vivemos e o que está por vir sem estudar o livro do Apocalipse. Então é impossível você ficar nessa inércia tua aí sem estudar o livro do Apocalipse, porque ele está se cumprindo incrivelmente exato, sem uma vírgula, sem mais uma vírgula, sem um corte, sem nada, é totalmente na íntegra. Sua mensagem de reversão cumpre diante dos nossos olhos. Você está vivendo a história, o final da história, vamos dizer assim. Vamos usar uma palavra inglesa, né? Uma palavra em inglês endgame. Nós estamos no final do jogo. Nós estamos indo para o final do jogo. Então, uma prevenção contra seitas e heresia. Isso, gente, nós temos que ficar bem assim, sensíveis, ficar esperto, vamos usar essa palavra, ficar vigilante, vigilância. As seitas que mais se popularizam, uma prevenção contra as seitas e heresia. As seitas que mais se popularizam
e junto e somam milhões de adeptos no mundo ocidentais, traz em seu bojo ensino sobre a volta de Cristo, a grande tribulação, né, e o milênio e a vida pós-morte. Aprender sobre a doutrina das últimas coisas é uma prevenção fundamental para a Igreja de Cristo. Vocês estão vendo ali na imagem, né? Tem uma armadilha, uma arapuca, vamos dizer assim, aonde a pessoa está lá indo atrás do conhecimento e ela vai ser o quê? Ela vai ser capturada. E quem é culpado disso? Somos nós. Nós temos a verdade, gente. Nós temos a verdade na nossa mão. Vou pegar minha Bíblia aqui. Nós temos a verdade. A verdade aqui na palma da nossa mão. Nós temos a verdade na palma da nossa mão. Aqui, ó. A verdade. E nós não falamos da verdade. Nós deixamos por vergonha, né? Por medo, né? O que vão falar de nós? É isso que nós estamos chegando nesse tempo que nós estamos correndo aquela correria, esquecemos da vontade, da presença de Deus. Hoje eu quero que você entenda que nós temos que fazer a nossa parte, que é ide por todos e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é um mandamento, isso é uma grande comissão que o Senhor não falou só para o pastor da igreja. O pastor da igreja, ele é pago para isso? Sim, ele tem que, mas só que ele tem que fazermos nós também, né? Sugestionar nós a fazer isso, né? Fazer um movimento para estar ganhando almas. Muitas igrejas ficam encaixotadas, enclausuradas dentro da igreja e não saem ganhar almas. Algumas igrejas, igual a que eu participo, ela acha que simplesmente a presença dela em cantar hino dentro da igreja vai trazer pessoas para a igreja. E sabendo que nós temos que ir atrás dessas pessoas. Nós temos que ir lá buscar essas pessoas. Tem gente que faz, prega a palavra de Deus. Mas nós temos que ser o quê? Sugestionado, ensinado para ganhar almas. Certo? O chamado à santificação. A santidade é um estilo de vida do verdadeiro estilo de vida. Isso é um hábito. Ele tem que estar na vida, impregnado nele. Deus nos chamou para abandonar o pecado e viver em santidade. Né? Em 1 Tessalonicenses estava falando sobre isso. Né? Vamos lá. Abrir em 1 Tessalonicenses. Né? Vamos ser... Né? Estou falando sobre isso. Santidade, quando eu vou abrir aqui, santidade quer dizer o quê? Que você está se separando do mundo. Você é uma pessoa separada, né, para vencer, né, para estar subindo aos céus. Mas como eu vou fazer isso? Eu tenho que separar do mundo. Eu tenho que sair dos rudimentos do mundano. Né? Eu tenho que voltar para os caminhos de Deus. Se eu não estou, e se eu tiver, continuar perseverante. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4:7. Vamos lá, está aqui. Porque Deus não chamou para impureza, mas para santidade. Deus não chamou nós para impureza. É igual o livro de Oséias. O livro de Oséias, ele é um livro, para quem não entende de Bíblia, é problemático. Porque lá no livro de Oséias fala assim: vai lá e tome aquela mulher. E ela era uma prostituta. Era uma mulher da vida. Mas Deus, será que Deus, na sua atribuição como santo, ele ia fazer isso? Ele ia pedir para ele se sujar? O que Deus está fazendo naquela alegoria ali? Ele está mostrando que quando Israel estava pura, né? Vamos dizer, o casamento entre a noiva do cordeiro e o cordeiro era um casamento sem mácula. Então quer dizer que Oséias, quando foi lá e pegou ela já não estava mais suja.
ela estava limpa, ela estava santificada. Então Deus nunca vai fazer você pecar, nem para te ensinar. Ele pode deixar você sofrer a tribulação, sofrer, mas Ele nunca vai induzir você ao pecado. Isso é uma atribuição de Deus. Deus é santo sobre todas as coisas. Então Ele nunca ia pedir para Oséias ir lá e tomar uma prostituta. E como ele era um profeta, ele tinha que se manter santo. Então Deus nunca ia fazer ele se sujar. Então quando a mulher dele estava com ele, ela estava o quê? Ela estava fora da prostituição. E daí ela abandonou ele, como Israel abandonou a Deus, e voltou a adorar outros ídolos. Isso aí Deus chama de prostituição também, né? Adoração a deuses falsos, não sendo ele adorado também, ele é chamado de prostituição. Então isso é uma coisa que não entende, né? Quem estuda Oséias tem que aprender mais um pouquinho. Quem pensar que Deus mandou Oséias sair com uma prostituta, é totalmente errado, certo, gente? Então vamos lá. Seguir com paz a todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Imagine Oséias, um profeta de Deus, e Deus mandar ele lá se prostituir se casar com uma prostituta. Não, ela estava limpa, ela estava ela tinha abandonado as suas velhas práticas e voltado para o que é certo, um casamento, a união. Então quando ela se separou e foi para o mundo, foi para prostituição, Deus usou isso, que Israel abandonou a Deus e foi adorar falsos profetas, falsos deuses. Então é uma coisa bem Deus, Deus, ele é santo e quer de nós santidade. Então não adianta a gente achar que Deus, ele vai querer o coração, ele vai querer isso, não, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres. Não é bem assim. Um chamado à santificação. No final do livro do Apocalipse há um importante alerta de Cristo à sua noiva, que permaneça em santidade. O que é justo seja o que é justo. Quem é justo? Quem é injusto seja injusto ainda. Quem é sujo se suje ainda, né? Se torne mais sujo. E quem é justo se justifica ainda. E quem é santo seja santificado ainda. Então ele está falando, quem está na perdição, fica lá. Mas quem está santo, quem é santificado, que separa sua vida para Deus, continue até o final dos tempos. Então essa questão de santificação é complicado, porque nós vivemos num mundo que pressiona nós a não ser santo, a sair, não ser separado. O mundo convida nós para nós interagirmos com eles. É aí que mora o perigo. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. O que quer dizer com isso? Eu estou aqui nesse planeta, estou aqui, sou um ser vivo, mas eu não compactuo com os seus pensamentos. O que está acontecendo? A igreja está perdendo a sua santidade. Muitos já estão tolerando homossexuais dentro da igreja, né? Eles podem ir para a igreja, mas eles não se convertem ainda, quer adaptar o evangelho conforme a sua vontade. Evangelho conforme a minha vontade. Eu que tenho que servir a Deus. Agora eles querem adaptar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Vamos tolerar. Tem muitos que estão até abençoando, participando de casamentos gays, homossexuais. Nós não podemos. Isso Deus fez o homem e a mulher, nada além disso. Fez o macho e a fêmea. Na biologia, eu estudo biologia. Se não tiver o macho e a fêmea, algumas espécies, ela não se progride, não há reprodução. Algumas espécies sim, que elas são hermafroditas, mas isso a natureza delas pede. O ambiente onde elas estão necessita delas ser assim. Então esse negócio, não, é relativo agora.
o mundo mudou, naquela época era assim, agora não, agora estamos na época que nós temos que ter uma tolerância para essas pessoas, temos que deixá-las vir na igreja como elas estão, nós temos que amar o que elas fazem, amar elas, não o que elas fazem, né? Então nós temos que manter justo e santo, porque isso aí, sem isso nós não veremos a Deus, não agradaremos a Deus. Exortação à evangelização. O que é exortar? A palavra exortar, gente, é ensinar, chamar sua atenção, né? Agora, falar redarguir quer dizer chamar sua atenção com veemência, né? Vem aqui, faça isso. Agora, a exortação não, a gente exorta com amor, ensina como. E não tem, dentro da igreja, não tem assim. Antigamente, quando eu comecei, em 93, nós tinha dentro do ministério, que eu comecei na quadrangular, agora sou da Assembleia de Deus, mas dentro das igrejas tinha o departamento de evangelização, não era de missões, nada, era um departamento específico para evangelização. E eu participava desse departamento, era ensinado como abordar, como falar sobre as leis espirituais, como fazer uma abordagem, né? Ser inteligente, né? Não ser agressivo, mostrar amor. Então nós era treinado, tinha um treinamento para fazer o que? Uma evangelização. Agora não se vê nada dentro da igreja. O pessoal nem participa de escola bíblica, né? Nem entende da palavra, como é que vai evangelizar uma pessoa? Então a gente tem que ter conhecimento. Primeiro, né? Um chamado de Deus, oração, jejum, e ter o que? Estudar a palavra de Deus. Você vai lá evangelizar uma testemunha de Jeová, outro tipo de pessoas que é fora da nossa, não é, eles não compartilham da mesma fé nossa, né? Eles são diferentes, por isso que vai ter um embate, né? E na hora que você tiver um embate com esse tipo de pessoas assim, né, de outras denominações, esses conflitos, nada de ser agressivo, nada de fazer maltratar, ser mal educado com essas pessoas, tem que ser educado. Deus nos ensinou, nós temos educação. Então, nesse momento a gente então, lendo aqui o texto, quando vemos tudo que está prestes a acontecer no mundo, lembramos das pessoas que ainda não tiveram um encontro vivo com Deus. Se lembra de um irmão, de um pai, da esposa ou do esposo que não estão na presença de Deus ainda. Se nós não conseguimos nem se ser ouvido pelos nossos parentes, nossos entes queridos, como a gente vai conseguir evangelizar também? É claro que daí vem a dureza do coração, vem a circunstância, o momento daquela pessoa que está na vida, que está passando pela vida, a gente entende. Mas a gente tem que tentar, né, o máximo, né? Eu tenho um cunhado que retornou para Deus, retornou para Cristo. Tinha abandonado, estava no mundo de bebida, até drogas. Agora retornou, é um crente. Mas é o que? As irmãs, minha esposa, as irmãs, firme, meu sogro, minha sogra, e voltou para Cristo. Ele está salvo, ele, né, vai para a igreja, tem uma alegria estar na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Esse é um milagre de Jesus, é um milagre de Deus. Ele é um milagre. Então, esse é o que? Perseverança, né? Você não ser agressivo. Você não está indo para a igreja. Tem pessoas que tomam esse tipo de, você não está indo para a igreja, você tem santo na casa, você vai para o inferno. Você não saiu da igreja, você saiu das palavras de Deus, não aceita mais as palavras, você vai para o inferno. Isso é evangelizar? Isso aí você está matando a pessoa. Nós temos que ter o que? Uma inteligência emocional e uma inteligência espiritual. Mas onde que eu botei isso? Ficando dormindo em casa, sem ir na igreja? Não. Isso aí é para mim, meditando na palavra de Deus, convivendo entre os irmãos, tendo amor à obra. Então falta isso, evangelizar.
Tá faltando isso. Aqui há uns passos, ó, mas ó, a urgência exige atitudes práticas tais como que você vai convidar uma pessoa para o próximo culto. Antes nós tínhamos uma campanha que nós fazíamos na igreja, mais um. Nós tínhamos que dar um jeito de, para o próximo culto, trazer mais um conosco. Eu e mais um. Tinha até um folhetinho que era mais um. E era muito legal isso, porque a gente dava um jeito de evangelizar, trazer uma pessoa para o culto, né? Envolver-se ativamente na tarefa para ganhar almas a Cristo. Então tem lá um movimento, umas pessoas se reunindo, culto no lar, que já vamos falar sobre isso, evangelização corpo a corpo. Tudo isso, gente, na igreja está faltando. Eu na minha igreja mesmo, agora que eles fizeram uma coisa, uma vez por ano eles fazem isso, né? Uma atividade específica que vem uma pessoa de fora, que ela que movimenta. Sabendo que nós podemos fazer aqui, nós mesmos, né? Tem as pessoas, né? Tem as pessoas que faz culto no ar livre. Nossa, tem pessoas que dentro da nossa igreja que elas fazem por conta, elas mesmas pegam um carro de som, saem, ou a caixa de som e saem evangelizar nas praças, nas esquinas, nos bairros. Que lindo isso! Culto doméstico. Aqui nós temos também, nossa igreja, graças a Deus, que tem o culto doméstico, que todos os quarta-feira estão nos lares fazendo culto. Então tem uma escala, um cronograma onde eles vão em cada lar, em toda a região do nosso município. E daí, quarto, testemunhar de Cristo. Isso é uma das mais importantes. Ser testemunha, um bom testemunho, é difícil. É difícil porque nós estamos nesse mundo, esse mundo nos encaixota, nos preme, para quê? Para nós não sermos crentes de verdade, né? Muitas vezes nós estamos pressionados, né? Pressionado espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, e muitas vezes alguns deixam seu testemunho a desejar. Testemunhar de Cristo é se comportar como um cidadão dos céus, ser uma pessoa amorosa e falar sobre Cristo. Isso está faltando na nossa igreja. Um bom testemunho. Sem um bom testemunho, como eu vou naquela igreja? Acontece muito nas igrejas. Eu mesmo já presenciei, eu já passei vergonha. Não que eu fiz o ato errado. Não vou dizer que eu sou o super santo, super crente, não. Eu tenho meus defeitos também. E eu sei qual são e estou tentando corrigir. Mas tem pessoas que ela é tipo assim, ela é um repelente. Ela é tipo um repelente. Passa um repelente no corpo e você espanta o inseto. Ela tem essas pessoas de mau testemunho tem a mesma coisa. A pessoa que está precisando vir para Cristo, ela é repelida pelo mau testemunho. Eu vou naquela igreja ser igual aquele cidadão lá. A nossa igreja teve o cabimento, gente, de consagrar um presbítero adúltero. Tem adultério. Como o presbítero está lá, ele tem que ser o homem de uma mulher só, ele tem que dominar o seu lar, ele tem que ser... O que é dominar o seu lar? Ele ser justo e verdadeiro, ele ser o sacerdote. Como que ele vai ensinar, como presbítero, ensinar as pessoas como ter um casamento saudável se ele é um adúltero? Se ele teve filho fora do casamento? Como a gente aceita isso, gente? Sabe o que se chama isso aí? Amiguinho do pastor. Consegue porque é amiguinho do pastor. Nunca é vamos dizer assim, pelo chamado. Sim, por política. Isso aí, o que fere. Eu passei vergonha com a pessoa. Ué, aquele cidadão é presbítero da tua igreja? Nossa, ele passa, vê uma mulher na rua e fala que ela tá olhando para ele.
Ele se acha o garanhão e ter filho fora do casamento. Que tipo? A Assembleia tá mudando? Falaram isso pra mim, gente. O que eu passei? Passei vergonha. Eu falei, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Dentro das religiões, de um corpo eclesiástico ou dentro de uma igreja, há pessoas, são formadas por pessoas. E tem pessoas boas e tem pessoas mau caráter. Mas tem pessoas que são fiel à sua mulher e tem pessoas que são o quê? São adúlteras. Vai ter pessoas boas, porque são formadas por pessoas. Eu tento ser bom. Eu não tenho essas coisas. Então quer dizer o quê? A gente explica isso, que são formadas por pessoas. Pessoas têm erros, têm defeito. Ela é uma pessoa que não descobriu a Cristo ainda. Ela acha que está... Só por causa que ela tem um título de presbítero, né? Que ela acha que ela está acima de tudo. Mas não é. Então, esse é o testemunho, pega muito, gente. Eu sou muito crítico a isso. Então, aqui, esse texto aqui, ó. Mais à meia-noite ouviu o clamor e veio o esposo e saiu ao encontro. Então, essa palavra aqui, gente, ó. Uma exortação e evangelização. A porta da graça está prestes a fechar. E o noivo logo vem. Na parábola das 10 virgens, esse dia eu estava pensando, todas eram santas, eram separadas porque eram virgem, nenhuma tinha uma mácula, mas nem todas estavam o quê? Não eram prudentes, só a metade, 50% era prudente, a outra metade não era, imprudente. Não adianta você estar separado, está lá, está na igreja, fazendo parte da igreja, mas você não é preparado para subir, preparado para ir para o céu. Então as 10 virgens, 5 estavam com óleo, estavam com a provisão, com o Espírito Santo de Deus. Já as outras simplesmente participavam, vão participar. Não tinha unção do Espírito, mas estava lá, separada, estava no meio do povo. Eram integrantes, elas tinham direito de participar ali, porque elas estavam separadas. Só que uma coisa, elas não estavam preparadas, porque elas não tinham óleo e ainda queriam emprestar de outra pessoa. O que quer dizer se emprestar? E as prudentes falaram assim: eu tenho óleo para mim, para a minha provisão. O que quer dizer isso? Nossa, é uma coisa espetacular. Está dizendo que a salvação é individual. Eu tenho que ter o meu óleo. Eu que tenho que ter a minha prudência. Eu tenho que ter o quê? O preparo. Eu tenho que estar na presença de Deus. Individual. Eu não posso emprestar a minha unção para o outro. Então essa que foi as 10 virgens. A gente lê ela e vai pregar muitas vezes, não analisa a alegoria, vamos dizer assim, a simbologia que tem ali, né? O que você pode tirar de aplicação ali dentro do texto. Simplesmente nós lemos, tem as imprudentes, que são burras, e tem as prudentes, que são inteligentes. Nós ficamos só nessa. E o noivo está lá. Olha que outra revelação que Deus faz. Antes de fechar as portas e elas entrar, foi anunciado que o noivo está vindo. Quando o noivo está vindo, isso aí é pré-tribulacional. Isso está falando o que? Princípio das dores. E era tanta problemática quando o noivo estava vindo, que elas adormeceram. Isso quer dizer o que? É a força do pecado que quer nos adormecer. Elas adormeceram antes do... E daí as outras se lembraram: nossa, nós não trouxemos óleos, esquecemos, ou não compramos, ou não se preparamos. E queria emprestar das outras 5, sabendo que
As 5 prudentes entraram com a boda do cordeiro e a porta se fechou. E perguntou: "Ô noivo, abra, eu a vos não conheço." Esse será o fim para essas pessoas. Então nós temos que estar o quê? Preparados. Devemos estudar o livro do Apocalipse, que é o que nós estudamos, né? Apocalipse pelo menos 3 motivos. Nós temos que estudar, nos previne contra seitas e heresia. É um chamado à santificação, porque ficamos alerta, porque sem santificação, sem a preparação, não subiremos. E é uma exortação que, para quem olha, isso aqui, quem está em Cristo é igual a figueira. Se ela não produz fruto, ela é o quê? Arrancada e jogada ao fogo. Então, quando a gente faz isso, gente, a gente está na presença de Deus, a gente tem que produzir frutos, né? Porque a fé, eu posso ter fé, mas sem fazer nada, imagine, é morta. Nossa fé é morta, porque a fé faz a gente produzir frutos. Não somos salvos por causa dos frutos, nós somos salvos pelo amor de Cristo, pelo seu sacrifício. Mas o que mostra que nós somos salvos é o trabalho em Cristo Jesus. Ah, eu não tenho oportunidade na igreja? Faça igual eu. Faça um vídeo. Vai evangelizar. Fale na internet. Vai, fala corpo a corpo. Se não dá oportunidade de você cria a oportunidade para você fazer. Faça. Realize. Estude. Corre atrás, gente. Então, esse estudo nosso de hoje, gente, eu vou dividir em pelo menos 2 capítulos, já foi 50 minutos de vídeo. Então eu vou, na próxima lição nós vamos falar sobre o tópico 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, certo? Nós vamos falar do tópico 2, né? E falar sobre o seu subtópico. Hoje nós ficamos nessa palavra aqui. Eu falo bastante, isso que é o problema. Então, amados, vou fazer uma oração para encerrarmos aqui, né? Para nós entregarmos esse estudo. Espero que você compreenda, né? Entenda. Na próxima aula eu vou falar sobre o que é introdução sobre Apocalipse. Eu vou falar o que é o livro de Apocalipse, quem escreveu, o autor. Eu vou colocar isso em slide. Hoje só tivemos uma aula introdutória, né? Sobre por que estudar o Apocalipse, né? Aí qualquer dia nós vamos estar falando do anticristo, nas demais coisas, milênio, a batalha do Armagedon. Vamos falar sobre a besta que emerge do mar, o que significa isso, a besta que emerge da terra, qual é essa simbologia. Nós vamos falar sobre a mulher vestida, a grande Babilônia. Vamos falar o anjo que vem evangelizar, as 3 testemunhas que se defendem com o fogo do céu, né? Tudo isso vamos falar quem são elas, qual é a teoria sobre elas. Uns falam